Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Cadê o Dionísio da Silva? Fala, Dionísio da Silva, bom dia! Bom dia, querido Boixá, ouvindo você, vendo você, cheguei à conclusão que os romanos estavam certos. Omnes sunt eiusdem farine, são todos farinha do mesmo saco. Como é que é a frase em latim? Em latim é omnes sunt eiusdem farine. Iusden. Eiusdem, são todos farinha do mesmo saco. O Balzac diz em francês, mais elegante, ce sont des gens de la même farine. Nós dizemos que são do mesmo saco. Homines. 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 Com H, homens. Homines. São, né? Isso. Eiusden. Todos. Não, Eiusden é a mesma. Farinha. São homens da mesma farinha. Anotei aqui, no próximo bate-papo, num restaurante ou num botequim, que eu estiver com alguns amigos, vou pedir um bolinho qualquer daqueles que leve farinha. Quando o prato chegar à mesa, num momento de silêncio da conversa, eu direi: Omnes sunt usdem farinem. Eiusden. Começa com Eiusden. Eiusden. Omnes sunt eiusden farine. E aí, ouvinte, você que está nos ouvindo, anota aí, ó. Omnes sunt eiusden farine. Aí você vai tirar uma onda danada com a rapaziada. Falando latim, gastando latim. Hoje nossa coluna começa com música. Bota a musiquinha aí. Sou mais ligeiro que um carro, corro bem mais que um navio. Sou passarinho maior que até hoje você na sua vida já viu. Vou lá por cima das nuvens, onde o azul muda de tom. Essa é a música O Avião, a voz de seu compositor Toquinho, né? Com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas já se preparam para viajar, encontrar os familiares. Nessas viagens é cada vez mais comum que as pessoas escolham o avião para se locomover. Durante um período do ano de 2013, o número de passageiros transportados via aérea no Brasil superou o número de passageiros transportados por via rodoviária, por incrível que pareça, o que transformou a aviação comercial num meio de transporte popular, comparado aos demais disponíveis, como, por exemplo, o ônibus. Então, temos aí na área da aviação, pelo menos até o início dessa leva de elevação de passagens, uma área de interesse coletivo. Depois as passagens voltaram a subir muito, e o ônibus voltou a assumir a liderança nessa distribuição, nesse modal de transporte de passageiros. Mas nós vamos falar hoje de avião porque, mesmo assim, milhares e milhares de brasileiros vão pegar aviões este fim de ano, nesse período de festas, para visitar os parentes, curtir o feriado de fim de ano, etc. e tal. E aí, o Dionísio selecionou aqui uma série de palavras relacionadas à aviação, aos aeroportos, e é sobre elas que nós vamos conversar, meu querido Dionísio, na coluna Sem Papas na Língua desta quinta-feira. Dionísio, começando pela palavra central de nosso papo, avião. De onde vem essa palavra avião? Poxa, vem do francês, mas eu quero te dizer assim, de passagem, que avião designa também a mulher bonita, um avião, não é? Na gíria. E eu pesquisando aqui descobri Desculpe, Dionísio, desculpe. Na gíria designa a mulher bonita e também o
designou esse cheirinho, depois veio para o tráfico, não é? Mas o Nascentes recolheu de colunas como aquelas que você era auxiliar dos Osmer, era isso? O do Ibrahim, durante muitos anos, trabalhei 13 anos com ele, e trabalhei poucos meses com os Osmo, porque o Globo me levou de volta para fazer a coluna de Swan. Eu confundi então, você ficou mais tempo com o Ibrahim, né? Muito mais, muito mais. Mas então, ainda hoje também o Anselmo e outros colunistas trazem palavras da gíria para a escrita, e depois alguém recolhe nessas colunas. É uma fonte muito rica dessas palavras, né? Claro. Mas enfim, poxa, a palavra aviação surgiu antes de avião, e o avião é uma coisa curiosa, porque o avião é inventado por um brasileiro, e quando a palavra vem para o português, ela vem do francês avion, porque ele estava lá, ele inventava lá, não é, as coisas dele, tanto que o aviãozinho dele, Demoiselle, moça em francês, não é? Enfim, está cheio lá, bagatelle, aquelas coisas. E a palavra que deu avião foi a de aviação, que existia antes do avião. A palavra aviação surge antes da palavra avião. Foram dois franceses, o Gabriel de Lalande, que era escritor, e o fotógrafo Félix Nadar. E o Nadar foi o primeiro a tirar fotografias aéreas quando sobrevoava Paris num balão. Isso em 1858. O avião só seria inventado 48 anos depois, e ele seria chamado avião, e daí avião no português. Essas tecnologias, agora para concluir, poxa, elas trazem o inglês e o francês e o inglês preferencialmente, e também o alemão, porque dependem da importância da língua do país onde os inventos foram inventados ou aperfeiçoados. O automóvel tem embreagem, que é uma palavra de origem francesa, não é? Mas ele foi inventado por um alemão. Aliás, a disputa da invenção do automóvel é entre alemães e franceses, né? E então elas vão se misturando. O nome automóvel, já que passamos por isso, vem do alemão? Não. Aí eles compuseram com o grego. O grego e latim, autos mobile, é aquilo que se move por si mesmo. Usaram dois compostos greco-latinos, né? Autos mobile. Isso, e daí passou para o inglês, para o alemão, para o francês, para o português. Todas ficaram com esse étimo para designar o veículo. Agora, você falava de aviação que precedeu avião. Aviação vem de onde? A aviação, pois essa aí foi criada pelos franceses, porque eles vêm de ave, fazer como faz a ave. Então, avier, em francês, é se deslocar como assim nos ares, como se fosse uma ave. Então, a ação de avier, a ação de você se deslocar nos ares como uma ave, virou aviação. Aviação, né? Você pode ver, Boixá, que na linguagem de bordo, eles evitam dizer avião, eles dizem aeronave, não é? É verdade. Assim como na linguagem policial, não chamam de carro, chamam de viatura. Isso. Tem uma linguagem própria, né? Copiado. Quando diz que entendeu o recado, falam copiado. Agora, o Dionísio, só um detalhe. Pois não. Pássaro em francês é l'oiseau. É l'oiseau, Mas não pegou de pássaro, pegou de ave, porque há uma diferença entre ave e pássaro, Boixá. Tá certo. Bom, vamos continuar aqui no nosso aeroporto. A aeronave vem do mesmo étimo, portanto já está explicado. Agora vamos falar de aterrissagem, aquele momento em que as pessoas relaxam no avião. Olha, depois que ele toca a terra, assim, Boixá, mas aqueles momentos que precedem.
Bom, mas a aeronave, quero te dizer também que a aeronave pega a metáfora da marinha, a nau, a nave, naves é navio, então o navio que anda no ar, porque se você olhar, por exemplo, navio aéreo, exatamente, e o aterrissar, que os franceses dizem aterrar, aliás, os portugueses dizem aterrar, o português de Portugal diz aterrar, para nós tem outro significado, porque aterrar para nós é sinônimo de aterrorizar, porque o terror é realmente quando o inimigo consegue jogar o outro por terra, e daí ele o venceu. E a aterrissagem veio do francês, aterrissar e aterrissagem vieram do francês. O francês chama de aterrissage, e daí então, e aterrisser, e nós trouxemos do francês para cá. E a próxima é muitíssimo curiosa, Boixá, decolar. Decolar e decolagem, vamos lá. Então, o certo seria descolar, né? Porque afinal está colado ali na terra, descola e vai para o ar. Mas acontece que o Etmo explica por que não tem esse S. Colum em latim é pescoço e decolare é decapitar. E para o francês, décoller, tirar o colo, separar a cabeça do corpo. Então é separar duas coisas, décoller. Então decolar é separar o avião da terra para o ar. É interessante, né, Boixá, que a metáfora que se pegou para uma coisa linda que é voar, remete a um castigo terrível, que é a decapitação, né? Só para entender, os franceses, portanto, na Revolução Francesa, as cerimônias, enfim, os atos de condenação coletiva, de execução coletiva, eram decolagem. Decolagem, porque estavam decapitando. Mas eu acho que no século XVIII, isso é final do século XVIII, Boixá, eles já estão com o decapité, né? A decapitação. Porque decoller tem o mesmo étimo de degolar, é a mesma origem, né? Bom. E você, como sempre muito intuitivo, está lembrando a Revolução Francesa, talvez até por modos inconscientes, o Brasil chegou na era do terror, né? Agora a política é terror. É tudo Robespierre. Bom, vamos lá. E a palavra pouso. Pouso vem do pousar, né, que é você deixar o ar. Essas palavras são as mais difíceis de você definir, né? Experimenta definir dedo, unha no dicionário. Isso me disse o próprio Ai, você estava falando dele muito apropriadamente há pouco, certa vez, que as palavras mais difíceis de definir no dicionário são as mais simples. Mas o pousar foi uma alteração do latim pausare, que é parar. É parar. Pousar é parar. E daí veio para o português com o sentido de colocar no chão ou em outro lugar, parar de fazer aquilo que está fazendo com aquela coisa. E no caso, a ave pousa, para de voar. O avião pousa, para de voar, é parar. Ok. Bom, temos aqui uma sequência de palavras relacionadas à aviação, a viagens de avião. Eu vou pedir ao Dionísio, então, para ser mais telegráfico, para a gente chegar na pergunta do nosso ouvinte final. Aí já são 10h37. Vamos lá. Então já falamos de avião, de aviação, de aeronave, de aterrissar, né, que é pôr em solo, né, derrubar, e de decolar. Para mim foi o aprendizado mais curioso, que remete a degolar, descolar a cabeça do tronco, uma coisa rolando. Mas enfim, decolar é isso, separar. Você separa o avião do chão, ele começa a voar. Então vamos rapidamente aqui. Pouso. Pouso já te disse, né? Veio de pousar, abastecer. O étimo é bastar. Você colocou o combustível que basta, é suficiente. Então abasteceu. Assento. Nem sempre é o melhor. Assento é de sentar mesmo, de ter sede, de se fixar ali. Do latim, o étimo é o mesmo de sede, de onde está o assento, onde está a sede, onde você
se senta, onde você fica. A palavra sede é uma palavra original latina ou ela foi alterada? Não, ela é original latina. Já se falava sede em latim? Sim, se falava. A sede em latim foi sempre assento, sempre cadeira, antes de ser a sede de um edifício, porque ele se tornou como sede porque ali é o lugar em que está o assento, daí se torna sede. Tá, quer dizer, a palavra cadeira migrou para a palavra sede de instituição, sede de endereço, né? Isso. Muito bem. A palavra asa, sem a qual não tem avião. Essa é curiosa, Boixá, porque ela não designou a asa do pássaro. Originalmente, a asa veio do latim ansa, que era usado mais como asa de vaso, cá por onde se pega alguma coisa. Era esse o sentido. De alça. Alça, é uma... Porque o latim usa para a asa, ala, né? E para esse uso de uma coisa que parece ala, uma coisa para onde se pega, a asa você diz a asa da xícara, mas esse étimo não é o de ala, é o de asa. Tanto que alado é aquele que tem asa, não é? Isso, asa propriamente dita, né? Isso. Então a asa vem de ansa, que é a alça da xícara, por exemplo, ou do jarro, né? Isso, muito bem. Embarque. Embarque vem de barca, vem de novo a metáfora náutica. Você entra na barca, mas hoje você entra na barca no carro, no avião, no trem, no embarque. Portanto, o desembarque é a ação oposta, a origem é a mesma. O des é o prefixo de negação em todo lugar. E aquele negócio que a gente às vezes fica enlouquecido procurando no aeroporto, portão. Você já voou num portão indicado, Boixá? É difícil, né? Já errei várias vezes. Não, eles dizem não, mas o embarque é neutro. É verdade. Devido ao reposicionamento da aeronave... Isso. Nunca é aquele, né? Mas conta pra nós, portão vem de onde? Portão vem de porta, então ele ganhou esse aumentativo porque realmente é uma porta grande, mas o curioso é que o étimo de porta é o mesmo de porto. A porta de entrada para um país não ficou feminino, ficou masculino. A entrada lá no porto, né? E por isso aeroporto, o portão aéreo. E o portão para entrar, para ir tomar um avião, é uma porta grande, portão, como tem nas residências, como tem em qualquer lugar. Então, portanto, vem de porto, portuário, porto naval, que era o local de chegada, de entrada na cidade. Passou a designar tudo que permite a entrada, o que dá entrada a um determinado lugar, portanto, porta ou portão, é isso? Isso, mas o latim nunca usou. A porta da cidade podia ser pequena ou grande, e o nome era o mesmo da casa, talvez porque a porta fosse uma deusa, havia um certo respeito com a palavra, tanto que você, surdo como uma porta, é como quando a deusa porta não ouve as suas preces. O nome dela era Porta? Porta. É? Mas os romanos tinham Deus para tudo, né? Até porta. E era uma deusa de quê? Vamos ver aqui que a deusa Porta fazia na vida das pessoas. Espera aí. Abre aí o pai dos burros, minha filha. Deusa do amor? Deusa Porta? Ela atendia sobretudo coisas amorosas, né? Pedidos amorosos. Olha! Era uma deusa. E quando ela não atendia, eles colocavam flores, oferendas. Quando não atendia, esmurrava lá o templo dela, a entrada, né? E por isso, quando você tenta uma conquista e não consegue, se diz que você levou com a porta na cara. Também. Não. Olha aqui, o nosso ouvinte, final do telefone 8397, gostaria de saber o étimo da palavra étimo. Étimos, em grego, o que significa? Perdão, étimo veio do grego, étimos, que quer dizer verdadeiro. Então, etimologia é étimos logos, o estudo ou tratado da verdade, do que está verdadeiro nas palavras, do que é verdadeiro nas palavras. Étimos é verdadeiro. Do que elas de fato expressam, né? O sentido, o significado. É isso? Porque originalmente nasceram, Boixá,
com este significado, né? Vagina era bainha, então é bainha. Depois é que ela mudou para ser, designar o órgão sexual feminino. Então o étimo diz, olha, verdadeiramente essa palavra era isso, depois ficou isso. Então ela dá o berço da palavra, a verdade que tinha no berço. Esse sujeito nasceu homem, mas hoje é mulher. Nasceu mulher, hoje é homem. Hoje até isso temos, né? Dionísio da Silva, Sem Papas na Língua, volta conosco na quinta-feira que vem. Um abraço, Dionísio. Poxa, querido, um grande abraço a você, ao Alemão, um beijo para a Maíra e para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, olha aqui, obras no Galeão.